Sabe aquela frase famosa? Se torturar os dados por tempo suficiente, eles confessarão? Acho que ela serve muito bem para a gente pensar que, bom, assim como na ciência, as evidências que a gente gera dentro das empresas, sabe? Dados, métricas, tudo isso precisa de um olhar bem cético. Muitas vezes parece que decidir é mais uma competição de quem conta a melhor história, né? E os dados acabam ficando meio de lado. Exatamente. E é bem essa necessidade de avaliar criticamente essas evidências internas que a gente quer explorar um pouco mais hoje. Não dá só para perguntar o que os dados mostram. A gente tem que ir além, né? Perguntar de onde eles vêm? Como é que analisaram isso? São confiáveis mesmo? A ideia é entender quais são as barreiras assim mais comuns que atrapalham a gente a usar esses dados para tomar decisões melhores, mais eficazes. Certo. Vamos lá então. Uma primeira barreira que as fontes apontam é a falta de um modelo lógico, quer dizer, coletar dados, analisar, sem ter uma ideia clara de causa e efeito, do problema ou da solução. É como sair pescando no escuro, né? Corre o risco de achar umas correlações que, na verdade, não querem dizer nada. Precisamente. É aí que entram aquelas correlações que não fazem sentido nenhum, tipo aquelas que o Tyler Vigen mostrou, sabe? Divórcio no Maine e consumo de margarina. Ou dentro da empresa mesmo acreditar que, sei lá, o tamanho do sapato do vendedor influencia a venda. Ter um modelo lógico, uma teoria de como as coisas se conectam, isso sim direciona a coleta e a análise. Ajuda a conectar as suposições com relações que a gente pode de fato verificar. Faz todo sentido. Sem um mapa, né? Qualquer caminho serve. Mas talvez não leve aonde a gente quer chegar. E aí me ocorre, mesmo tendo um modelo, e se os dados que a gente coleta não forem os certos? Se não forem relevantes? Essa é justamente a segunda barreira. Usar dados irrelevantes. Hoje em dia é tão fácil gerar métrica, né? A tecnologia ajuda muito. Mas aí a gente cria um monte de painel bonito, cheio de número, só que nem tudo ali realmente importa ou ajuda a decidir alguma coisa. O foco fica muito na atividade e não no resultado. Lembrei daquele caso da montadora. Eles fizeram uma campanha com test drive grátis para levar gente para a concessionária. A métrica de visitas subiu tipo 20%, pareceu um sucesso, né? Parecia. Só que as vendas não mudaram nada. E aí foram ver, quem estava indo fazer test drive era um monte de adolescentes, sem carteira ainda. Não eram compradores. Exato. Um exemplo perfeito. A métrica de visitas era fácil de medir, claro, mas estava totalmente desconectada do objetivo real, que era vender carro. É fundamental separar o que é fácil de medir daquilo que é de fato relevante para a decisão que está na mesa, entende? Uma boa métrica tem que vir do modelo lógico e tem que ser acionável. Entendi. Se não for relevante, não adianta. Mas, mesmo sendo relevante, ainda precisa ser confiável, certo? Aí entra a questão da precisão dos dados. Exato. Terceira barreira, dados imprecisos. É o clássico gigo, né? Garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Dados assim raramente são fatos puros, cristalinos. Sempre pode ter erro, pode ter viés, que entra em várias etapas. Na coleta, por exemplo, que às vezes é subjetiva, na extração dos sistemas, na hora de agregar, sabe, misturar coisas que não deveriam ser misturadas, na conversão de formato, na própria definição do que é um KPI. E, claro, na interpretação e na sumarização. Quanto mais gente mexe, quanto mais etapa tem, maior o risco de erro. Ou até manipulação, né? Nossa, é muita etapa onde a coisa pode dar errado. Isso só reforça que a gente tem que perguntar como aquele número surgiu, né? Sem dúvida. E olha só, mesmo que o dado seja relevante e razoavelmente preciso, ele ainda pode enganar se a gente olhar para ele sozinho. Isso nos leva à quarta barreira, a falta de informação contextual. Um número solto, sem referência, pode não dizer nada. Ou pior, pode levar a uma conclusão errada. Lembro daquele exemplo do gerente de banco que vivia reclamando das 25 atividades que a equipe dele fazia e que não deveria fazer? O número 25 virou um fantasma, né? Parecia um problemão. Pois é. Mas aí foram investigar e viram que essas 25 atividades, juntas, tomavam pouquíssimas horas por mês. O esforço para mudar aquilo simplesmente não valia a pena. Outro caso, cortar 10% do quadro de funcionários, do headcount. Parece uma economia óbvia, né?
mas faz toda a diferença saber se saiu um cirurgião cardíaco, que custa caro, ou um auxiliar de enfermagem com salário bem menor. A métrica sozinha não conta a história toda. E aqueles outros exemplos também são ótimos. Uma rotatividade de 200% parece péssimo. Mas se for num setor como o fast food, onde a média é 300%, talvez não seja tão ruim assim. Exato. Ou os 2 milhões de dólares para uma creche, que parece muito, mas dividido por funcionário por semana dava 38 centavos. Justamente. A pergunta-chave é sempre: esse número é grande mesmo? A gente precisa comparar. Com o mercado, com a média do setor, com um benchmark. Ou analisar o impacto real por pessoa, por tempo. Isso dá sentido ao dado. Fica muito claro, então, que olhar para dados de forma isolada, sem esse espírito crítico, é bem perigoso. Com certeza. Acho que o ponto central aqui é essa necessidade de ter uma postura, assim, mais analítica, mais questionadora com os dados da própria organização. Todas essas barreiras que a gente falou mostram como é fácil, né? Como a gente pode ser enganado por números que parecem tão objetivos, tão irrefutáveis na superfície. Então, a grande lição, me parece, não é só sobre coletar mais dados, mas sim praticar uma gestão que seja realmente baseada em evidências. Isso significa avaliar com críticas informações de várias fontes. Os dados internos são uma peça, claro, importante, mas confiar cegamente neles, ignorando essas armadilhas todas, pode levar a decisões bem ruins, né? Desperdiçar recurso em coisa que parece certa no papel, mas que no fundo tá furada. Perfeito. E só para deixar uma provocação final. Existe sempre uma tensão, né, entre a qualidade que a gente precisa no dado e o propósito para que ele vai ser usado. Pensa bem, dados para cumprir uma regra, uma regulação, exigem um rigor máximo, certo? Agora, dados para um alerta rápido, para detectar um problema logo cedo, talvez possam ter mais falso positivo, em nome da agilidade. A questão é como as organizações podem achar esse equilíbrio. Qual o nível de qualidade certo para cada tipo de decisão? Especialmente agora com Big Data, inteligência artificial, onde os algoritmos podem ser meio caixas pretas, talvez até com vieses escondidos lá dentro. Fica aí para a gente pensar.